Crentes raquíticos. Que vem a ser isso? Bom, primeiro a gente precisa compartilhar com você um pouquinho, dizendo o que significa ser raquítico, né? Uma pessoa raquítica é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem energia, é uma pessoa que não tem resistência, é uma pessoa que por qualquer coisa ela adoece, por qualquer coisa ela sofre, qualquer coisa ela tropeça e cai no chão, qualquer queda no chão ela se machuca toda, é uma pessoa que não pode praticar um esporte porque não tem firmeza no seu corpo, é uma pessoa que não pode resistir a carregar um determinado tipo de peso porque essa pessoa não tem firmeza, né? não aguenta carregar esse peso aí. Então é uma pessoa raquítica, uma pessoa ou seja, que tem a sua saúde, teria a sua saúde, no caso, debilitada. É isso que eu quero que você entenda. Então, quando a gente fala de raquitismo, estamos falando de uma das coisas que mais influenciam nessa área, que é a alimentação. Então, uma pessoa que cuida da sua alimentação, dificilmente ela terá uma debilidade assim no seu corpo físico, porque ela estará alimentando seu corpo físico de maneira correta. E dessa forma o raquitismo não lhe atacará. Essa pessoa ela terá a sua saúde plena e, com certeza, consequentemente, essa pessoa não vai sofrer essas quedas aí por aí, essa dificuldade que a gente estava falando até aqui, entende? Bem, falando aqui do nosso assunto, né, que o nosso assunto não é diferente, nunca pode ser, mas como alguns de vocês já conhecem a minha forma de explicar o Evangelho, eu gosto de fazer analogias, então o título de hoje se chama justamente assim, para chamar a atenção para a alimentação espiritual que as pessoas estão comendo, porque você é aquilo que você come, né? Isso alguém por aí já falou, e no lado espiritual isso também é verdade. Não que você seja exatamente assim, não é isso, mas você reage de acordo com aquilo que você come. De acordo com o que você se alimenta, é o que você vai aparentar, é aquilo mesmo que você vai apresentar, é aquilo mesmo que você vai expor, é aquilo mesmo que você vai transparecer. Então, eu gostaria de dizer que um crente raquítico é uma pessoa que não tem firmeza naquilo que ele crê, entendeu? Essa pessoa não tem firmeza naquilo que ela crê. Por que ela não tem firmeza naquilo que ela crê? Porque ela não se alimenta direito. Nós podemos ver um raquitismo bem exacerbado nesses 2 últimos anos, nesses meses passados, durante a chamada pandemia do coronavírus. Sim ou não? Sim, por quê? Porque nós vimos crentes raquíticos, ou seja, pessoas que frequentavam ou frequentam as suas congregações dia e noite, que participam de tudo que existe por lá, mas ficaram verdadeiramente aterrorizadas com o vírus do Covid-19. Ficaram com medo. Por quê? Porque não tem firmeza na fé, na sua fé. Por que não tem firmeza na sua fé? Por raquitismo espiritual. Falta de crescimento no entendimento espiritual. Então, durante esse estudo, durante essa pesquisa toda que eu fiz por aqui, né, eu cheguei aqui a algumas direções que eu quero compartilhar com você, né, porque existe um canal que te fortalece e esse canal está em você, ou seja, a firmeza, se você quer saber, bom, já entendeu o que é o raquitismo espiritual, não é verdade? Que eu estou me referindo, claro, ao raquitismo do entendimento, porque o espírito ele está perfeito, está completo, não falta nada, não tem enfermidade, não tem doença, né? Mas o entendimento da pessoa é raquítico.
Por que raquítico? Porque é fraco. A pessoa ela é débil no entendimento, entende? Então, onde essa pessoa pode ganhar firmeza? Então eu anotei aqui, olha, a firmeza vem pelo ouvir. Aqui em Romanos capítulo 10, vamos agora aqui a nossa receita aqui de hoje, Romanos 10, 17, o que diz aqui? Você sabe de cor, talvez, a fé, abre aspas, né? De maneira que, Paulo vem discorrendo, vem falando aqui, e depois ele diz, de maneira que a fé é pelo ouvir, né? E o ouvir pela palavra de Deus, não é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não confunda Bíblia com palavra de Deus. Por confundir isso é que vem o raquitismo, entende? E quando é que a pessoa corre o risco de confundir? Quando ela não para ouvir o que a gente explica. E eu vou te dizer aqui, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Muita gente por aí fala equivocadamente sobre esse verso, dizendo assim, a fé vem pelo ouvir. A fé não vem de lugar nenhum. A fé já está em você. Ela está no teu espírito. Agora, ela só é ativada, despertada pelo ouvir. Não é pelo jejum, não é por ler a Bíblia, embora seja muito bom, aconselho você ler, mas não é por aí que ativa a fé, não é por aí que a firmeza, que a pessoa raquítica, você não, a pessoa raquítica precisa de firmeza. Então onde ela apanha a firmeza? Ouvindo, porque o ouvir desperta a fé. Entende? A fé está em todo filho de Deus. Se você é um filho de Deus, o dom da fé já está em você. Você já tem o dom da fé. Você não pode mais receber o dom da fé, nem pode aumentar a fé que está em ti, porque Deus não dá o seu espírito por medida. Você tem toda a fé de Deus. O mesmo tamanho de fé que eu tenho, Pedro Kelly, você também tem. Fulano ou fulana, abençoado e abençoada, você tem o mesmo tamanho de fé que eu tenho. Agora, o entendimento, esse aí é que é a fortaleza para tirar a gente do raquitismo. Isso vem pelo ouvir. Vem como? Porque quando você ouve a palavra de Deus, ou seja, de Romanos a Hebreus, não é a Bíblia toda, tá bom? Então, quando você ouve, essa fé, ela é ativada em você. Então, a pessoa que não sabe ouvir, porque ouvir é uma virtude pessoal, individual. Tem gente que não sabe ouvir. Tem gente que te faz uma pergunta e quando você começa a responder, ela já está perguntando outra coisa. Tem gente que te faz uma pergunta e quando você começa a explicar, ela vira para o lado e fala com a outra pessoa, com uma terceira pessoa. Isso, além de não saber ouvir, é falta de educação também, não é verdade? Mas as pessoas são assim e você precisa identificar as pessoas assim para não perder tempo com elas. Por quê? Porque se a pessoa não quer ouvir, você não está obrigado a ficar falando nada. Você não vai jogar a preciosidade que você tem para qualquer um. Sim ou não? Você vai falar para aquele que quer ouvir, porque o ouvir esta palavra desperta a fé naquela pessoa ali, que quem sabe essa fé esteja adormecida. Então a pessoa que não sabe ouvir, ela não tem acesso a essa fé, lamentavelmente. De forma que o alimento para a fé, que é o que dá firmeza para sair do raquitismo, é ouvir o Evangelho da Graça, né? Então quem não ouve fica raquítico. E reinar em vida é pelo ouvido. Aqueles que recebem a abundância da graça, esses reinarão em vida. Pedro Kelly, como é que eu recebo a abundância da graça? Ouvindo e entendendo. Quando você ouve, entende. Quando você entende, você percebe que tem que colocar em prática. E eu te digo como. E quando você coloca em prática, então imediatamente o reinado em vida começa a alcançar o teu dia a dia. É assim que acontece exatamente. Então eu falei uma coisa aqui interessante, eu queria dar um pouquinho mais de luz.
eu disse aqui, olha, a pessoa que não sabe ouvir não tem acesso a esta fé. Quando eu disse a esta fé, eu classifiquei. A fé não é tudo igual. Esta fé que nós falamos aqui é uma fé que estava reservada para este pacto depois da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas, anota aí, Gálatas 3:23, dizendo assim, olha, abre aspas, antes que viesse a fé, nós estávamos confinados debaixo da lei, encerrados ou impedidos para esta fé que seria revelada, fecha aspas. Ou seja, Paulo está falando aqui de uma forma de fé diferente da forma de fé que existia antes, né? Daquela forma de fé de andar sobre as águas, da forma de fé de curar o cego, da forma de fé do paralítico andar, da forma de fé de fazer os trovões cessarem, a tempestade cessar. Jesus falou assim, vocês farão coisas maiores que esta. Então o apóstolo Paulo está falando aqui de uma outra forma de fé, diferente daquela que havia, mas para que aquelas pessoas que estiveram lá debaixo da lei, esta forma de fé que viria, e que já veio, na verdade, que já está revelada, eles não tiveram acesso a ela. Por que que eles não tiveram acesso a esta forma de fé? Porque todo aquele que estava debaixo da lei, do pacto da lei, ele não podia ter acesso a esta forma de fé pelo simples fato de estar debaixo de um pacto de inferiores promessas. Hoje, depois da ressurreição, nós estamos debaixo de um pacto superior, um pacto diferente, aonde o pacto da lei foi removido. Porém, em muitos lugares, lamentavelmente, em muitos lugares chamados congregações, os líderes lá ainda impõem a lei de Moisés para os seus fiéis, para os seus seguidores. Impondo esta forma de crença naqueles lugares, automaticamente aquelas pessoas ficam impedidas de acessarem esta forma de fé que aqui nós estamos compartilhando nessa noite no nosso canal e todo dia que a gente se reúne aqui para fazer uma ministração para você que está aí do outro lado. Entendeu? É uma forma de fé diferente. Qual é a forma de fé, Pedro Kelly? É a forma de fé que está no Evangelho, ou seja, da tua posição espiritual. Qual é a forma de fé que existia lá atrás? Eu estou longe de Deus, Deus está longe de mim, aleluia, bem longe, bem longe, bem longe. Qual é a forma de fé do novo pacto? Deus mora em mim, eu não estou longe de Deus. Agora não é aleluia, agora é Abba, agora é intimidade com Ele. Agora não é entramos na tua presença e se fumar um cigarro saímos da tua presença. Não, agora é estou para sempre em tua presença, se fumar um cigarro estou prejudicando o meu corpo, o templo do Espírito Santo. Agora é uma forma de fé mais racional, culto racional, como diz a nossa irmã por aí, que nos saúda sempre. Então, isso era uma coisa difícil. Por quê? Por causa do que está aqui em Hebreus capítulo 5. Olha só, preste atenção, o que eu vou ler para você aqui no verso 11. Diz assim, abre aspas, acerca disto, temos muita coisa para dizer e coisas que são difíceis de explicar. Não porque elas são difíceis, senão porque vocês são tardios para ouvir. Ou seja, Paulo está falando a respeito disso tudo que nós estamos falando aqui, acerca disto. Temos muito assunto para falar, mas se tornam coisas difíceis de explicar porque as pessoas têm dificuldade de ouvir, elas não gostam de ouvir, sabe? Aí ele diz, porque vocês já deveriam ser mestres, depois de tanto tempo que congregam, vocês ainda têm necessidade que eu torne a ensinar os primeiros rudimentos das palavras de Deus? E tendo chegado a ser de tal maneira que ainda precisam de leite, mamadeira, e não de alimento sólido. Alimento sólido. O tema de hoje é
crentes raquíticos. Por que são raquíticos? Porque o alimento deles, lá nas congregações onde eles vão, é leitinho. Não é uma feijoada, não é um mocotó, não é uma rabada, não é uma sopa de músculo, não é uma coisa assim que levanta até defunto. Não, você não pode falar quem foi Adão para ele, que ele se escandaliza todo. Você não pode dizer para ele que não é mais aleluia, que ele fica com raiva de você, que agora é Abba, ele fica com raiva de você, né? Igual ficavam lá em Gálatas. O apóstolo Paulo falou assim um dia: tornei-me vosso inimigo por dizer-lhes a verdade? Ou seja, quando você fala a verdade para alguém que está tomando leite, ele fica chateado, fica bravinho, fica nervosinho, fica nervosinha. Por quê? Porque você está falando a verdade. Se torna inimigo teu. Por quê? Porque é um crente raquítico. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele chama de os fracos na fé. Ou seja, não é que a fé tenha medida. Na verdade, Paulo está falando os que têm fraqueza no entendimento. A esses, você não pode tomar um copo de cerveja em sua frente. Por quê? Porque você vai maltratar essa pessoa. E aí, quem está errado é você. Por quê? Caramba, você fica chamando débil na fé para almoçar na tua casa? Para com isso, se junta com gente um pouco mais madura, né? Então, aqui, verso 13, ele fala aqui, ó: e todo aquele que participa de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é um menino, né? Mas o alimento sólido é para os maduros, para os que, pelo uso, têm, no plural, com acento circunflexo, no E, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Ou seja, eu sei o que é correto e eu sei o que não é correto. Mas como é que eu sei o que não é correto? Porque eu já fiz, porque eu já vacilei, porque eu já vi alguém vacilar, porque eu já percebi que aquela pessoa cometeu aquele erro e então eu não preciso cometer o mesmo erro para saber que aquilo é ruim. Sou inteligente. Por que eu vou moer o mesmo vidro? Se eu já vi alguém moer um vidro danado ali, é muito ruim, eu não quero isso não, cara, isso é muito ruim. Então, isso é discernimento do bem e do mal. Então isso faz com que você possa esquadrinhar o que você quer fazer na tua vida sem má consciência. Você me entendeu? Sem má consciência de estar num ambiente A, num ambiente B, ou não, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. Você não pode ter má consciência. Por quê? Porque você é maduro. Se você tem má consciência com alguma coisa, é porque isso ainda é um sinal de raquitismo no entendimento espiritual. Então, se você tem algum tipo de má consciência ainda, é assim que rola. Aí no verso de baixo, o apóstolo Paulo fala: portanto, ou seja, depois de eu ter dito tudo isso para vocês, abandonem já os rudimentos da doutrina de Cristo para poder seguir a perfeição. Não façam de novo, não ponham de novo em suas reuniões o arrependimento, obras mortas, sabe, acender vela, ficar de joelho, em posição de mão, busca do batismo do Espírito Santo, unção do apóstolo, aleluia! Não façam isso de novo. Fé em Deus, não é fé em Deus, é fé de Deus. Fé em Deus, até o diabo tinha quando estava vivo. É fé de Deus, é diferente. Não ponha de novo doutrinas de batismos. Toda congregação que faz esse negócio de batismo é raquítica no entendimento. Você pode notar que uma congregação assim, um dia está salvo, outro dia está perdido. É a congregação que eu chamo carinhosamente do crente Raimundo. Um dia ele está no céu e outro dia ele está no mundo. Doutrina de batismo, imposição de mãos. Tem gente que diz que prega a graça e fica fazendo imposição de mãos aí porque é poderosa, porque é poderoso. Não faça isso. Isso é sinal de raquitismo no entendimento espiritual. E vai por aí afora. Então, abençoado e abençoado. Você que já nos acompanha há algum tempo, como é, Pedro Kelly, então que alguém pode sair
desse tipo de coisa? Ouvindo e pondo em prática. É a única maneira. Não há outra maneira da pessoa sair do raquitismo. Tem que ouvir. Tem que ouvir e dessa maneira vai crescendo no entendimento, pouco a pouco, a cada momento, e vai amadurecendo. Amadurecendo, começa a ter condições de receber alimento sólido, né? E o alimento sólido vai fortificando essa vida, amadurecendo mais e mais a cada momento, e essa pessoa vai paulatinamente exercendo e recebendo os benefícios da graça exercida. Mas se ela é um crente raquítico no entendimento, ela não consegue exercer. Ela até acha bonito, ela ouve Pedro Keller RCC, ela assiste, mas não põe em prática. E quando ela não põe em prática, não adianta nada. Domingo, nesse grande tema que foi ministrado domingo passado agora, eu estava falando que conhecimento é informação que você recebe. Eu te dou informação aqui, então eu estou te passando conhecimento. Agora, educação é outra coisa. Educação é quando você pega esse conhecimento e coloca em prática. Entende? Então, enquanto o conhecimento está na tua mente e não está em prática, é como se você não tivesse. Por quê? Porque não adianta você ter conhecimento, você tem que colocar em prática para que ele funcione. Não adianta nada você ter uma bomba atômica e não apertar o botão. Se você não apertar o botão da bomba, ela não vai explodir. Você tem que colocar a bomba em prática para você fazer explodir o negócio, entendeu? Então você tem que pegar o conhecimento e colocar em prática para fazer funcionar. Eu conheço algumas pessoas que têm a palavra da graça em seus corações, em seu entendimento, em sua mente, mas na hora de colocar em prática tem extrema dificuldade. Dessa forma é mais difícil a pessoa reinar em vida. É salvo? Tá com a salvação garantida? Claro que sim. A salvação espiritual não depende disso, a salvação espiritual não depende disso, mas a salvação diária depende disso, tá me entendendo? E é isso que eu me dedico. Essa é a minha dedicação. Eu estou dedicado a que você tenha vida com dias melhores. Então a ministração que sai aqui dos meus lábios visa trazer para você, agregar valores espirituais, valores emocionais, valores materiais, para que você possa viver um pouco melhor aqui nessa terra. Por isso, eu agradeço a todos vocês que me ajudam. Por quê? Porque juntos somos mais fortes, sim ou não? Ninguém faz nada sozinho. Quando você compartilha o link do nosso canal, você está alcançando milhares de pessoas sem saber. Quando você semeia a tua semente aqui no nosso canal, além de você estar exercitando o conhecimento que eu estou te passando, porque que conhecimento? Eu estou te passando um conhecimento de que na graça, aquele que semeia colhe proporcionalmente ao que semeou. Paulo diz em 2 Coríntios 9,6 assim: aquele que semeia abundantemente, colhe abundantemente. Então, você que está semeando, você está exercendo, você está praticando, você está colocando em prática aquilo que você está aprendendo. Consequentemente, você está me possibilitando estar dedicado a cada vez mais a alcançar essas pessoas maravilhosas que fazem contato conosco aqui pela primeira vez, como esse abençoado irmão, que eu vou já fazer contato com ele, perguntar que cidade ele está, qual é o nome dele, porque agorinha, era 18 horas e 38 minutos, ele estava falando comigo aqui, que tinha conhecido o canal pelo YouTube, estava se alimentando, e eu fico feliz, e tudo isso é graças a você. Então, muito agradecido pela tua semente. Aqui a gente tem uns códigos Pix que você pode semear, se for esse teu desejo. Se for o que estiver ardendo no teu coração nesse momento, né, de repente, puxa, eu quero colaborar com o Pedro Keller, eu quero semear no ministério Reconciliados com Cristo, eu quero colaborar para que essa rádio continue no ar, eu quero colaborar para que esse canal continue no ar. Aí na tua tela estão os nossos códigos Pix para que você semeie, né? Temos aí esses códigos, você pode semear por qualquer um deles e dessa maneira a palavra segue correndo.
Tá bom, abençoado, abençoada? Bem, vou ficar por aqui. Te desejo a melhor noite. Você medite bastante nessa palavra. E esquadrinhe. E se você estiver na condição de um crente raquítico, não se sinta mal, porque eu também um dia já estive aí. E isso não foi minha culpa. Porque Deus usou de misericórdia comigo e contigo também. Para quê? Para iluminar os olhos do nosso entendimento e nos tirar da meninice do sistema religioso, do raquitismo do entendimento espiritual. E nos colocou nessa glória para reinar em vida. Tá bom? Então, quinta-feira tem vídeo de novo, ao vivo, com outro interessante tema, às 8 horas da noite. Eu conto com a tua presença. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente. Então, transforme tua vida. Tá bom? Tchau. Melhor noite.